dia, graça e paz a todos. Bom dia a você, bom dia não, né? Bom dia para os irmãos que estão aqui na igreja, mas a você que está nos acompanhando na internet, uma boa noite, porque essa mensagem será exibida no nosso canal no YouTube à noite. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Irmãos, vamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos encerrar hoje a exposição do capítulo 12 desta carta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Quero falar com você que está nos acompanhando. Se você quiser fazer uma visita à nossa igreja fica aqui em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Rua Ângelo de Gregório, número 79. Por enquanto, os nossos cultos têm acontecido às 9 da manhã do domingo e também às 18 horas. Você é o nosso convidado, tá bom? Vamos ler o texto. Vamos ler o nosso texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: Tenho-me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em nada tendes-vos sido inferior às demais igrejas, senão neste fato, de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois, seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de alguns daqueles que enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nós estamos nos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperais, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, mais uma vez diante de Ti em oração, nós suplicamos pela Sua misericórdia, suplicamos pela Sua graça para compreendermos as Escrituras, para que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento e na graça, só com o auxílio do Teu Santo Espírito, pois é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que fala aos corações, é Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E que isso aconteça nessa manhã, ó Deus,
aconteça nos corações que também nos acompanharão pela internet, ouvirão essa mensagem. Que a mensagem, ela entre no íntimo dessa pessoa, na alma, no coração, e traga salvação, redenção. Que aqueles que ouvirem se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se convertam e sejam salvos, para que o seu nome seja glorificado. Leva a nossa mente cativa ao trono da sua graça e nos ensina a sua santa palavra. Que fale o texto e que o homem desapareça, para que a sua glória seja excelsa, seja reconhecida diante dos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Nós já vimos na primeira parte da exposição deste capítulo, que o apóstolo Paulo, ele está fazendo algo que ele sempre criticou, algo que ele nunca gostou de fazer. O apóstolo Paulo está se defendendo de algumas acusações, e para se defender dessas acusações, ele vai se autopromover, por assim dizer, vai se auto-recomendar, como ele mesmo usa esse termo, falando de suas experiências, falando das suas qualificações, falando das suas visões. No capítulo 12, no início do capítulo 12, nós encontramos uma declaração do apóstolo Paulo que estava sendo guardada há 14 anos. O apóstolo Paulo tinha sido arrebatado até o terceiro céu, e ele nunca tinha contado essa experiência para ninguém. E ele explica o motivo de nunca ter contado essa experiência, e também explica o fato de nunca ter se gloriado, ou de nunca ter se autopromovido, ter falado das suas experiências tanto físicas e espirituais, porque a intenção do apóstolo Paulo não era ser reconhecido ou ser identificado ou recebido como apóstolo de Cristo por causa das suas experiências místicas ou por causa das suas prisões, dos seus sofrimentos. Não, ele queria ser reconhecido apóstolo por causa da mensagem que ele pregava e também do modo como ele vivia diante das igrejas que ele plantava. Isso ele deixa claro no final do versículo 6. Ele diz: eu não quero que ninguém pense além de mim aquilo que vê e ouve. Ou seja, eu quero ser visto como apóstolo, não por causa de visões, não por causa de revelações, ou não por causa das batalhas que eu tenho enfrentado contra os meus adversários. Não. Eu quero que vocês olhem para mim, ouçam a mensagem que eu tenho pregado, creiam nela e comparem aquilo que eu prego com o meu estilo de vida. Se a minha vida tem sido uma vida condizente com a minha mensagem, com aquilo que eu tenho pregado. E no versículo 11, do versículo 11 até o versículo 21, Paulo vai continuar a se autopromover ou a se auto-recomendar. Isso não com o intuito de se engrandecer, pelo contrário. Paulo sempre criticou essa atitude. Ele sempre disse que aquele que se exalta, Deus abate. Aquele que se autopromove, Deus, ele derruba. Mas há uma necessidade aqui do apóstolo Paulo fazer isso, porque ele está sendo duramente atacado por aqueles que se dizem apóstolos e que na verdade não são. E Paulo diz que eles não são apóstolos, categoricamente deixa claro para os seus ouvintes que aqueles homens que se introduziram na igreja, eles tinham títulos de apóstolo, eles falavam como cristãos, se portavam como cristãos, mas era muito fácil identificá-los como falsos apóstolos, porque a mensagem que ele pregava não era uma mensagem genuína. E Paulo deixa claro que quem está por trás desses homens é Satanás. Eles, na verdade, são ministros do diabo. Por isso que ele usa o termo, não é de se admirar que Satanás se transfigure de anjo de luz. E também assim os seus ministros o fazem. Diziam ser cristãos, mas na verdade eram mensageiros do diabo para deturpar a verdadeira mensagem e para confundir a cabeça dos irmãos daquela igreja. E Paulo vai continuar a se auto-recomendar, a se auto-promover para fazer com que os coríntios se despertassem, acordassem para a realidade
dos fatos, daquilo que está acontecendo ao seu redor, porque eles estavam tão cegos, tão enganados por aqueles homens, que eles não conseguiam enxergar aquilo que era óbvio, aquilo que estava claro, nítido, diante dos seus olhos. Paulo chega a dizer para eles assim: vocês se julgam tão inteligentes, se acham tão inteligentes, mas estão sendo enganados por homens insensatos, por homens sem noção, homens tolos. É o inteligente sendo guiado pelo indouto. E vocês não conseguem perceber isso? Eles defraudam vocês, eles enganam vocês, eles aprisionam vocês, eles roubam o que vocês têm, e vocês toleram eles de bom grado. Mas agora eu vou ter que fazer a mesma coisa que eles estão fazendo para que vocês despertem, para que vocês acordem e comecem a enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. E aí ele vai se gloriando, vai falar da visão que teve, vai falar dos seus sofrimentos. No versículo 11, ele pede licença mais uma vez para continuar a sua autorrecomendação. E ele diz assim, por causa de toda essa autorrecomendação, ele diz no versículo 11, eu tenho me tornado insensato, ou seja, eu tenho me tornado sem noção, eu tenho agido como alguém sem noção, por causa de vocês. E ele vai dizer, a isto me constrangestes, ou seja, vocês me obrigaram a fazer isso, eu fui constrangido a fazer isso, mesmo que eu não goste, eu fui obrigado e constrangido por vocês a me autorrecomendar, para vocês despertarem. Aí ele diz, na continuação do versículo 1 ainda, eu deveria ter sido louvado por vós. É claro que o apóstolo Paulo não está aqui pedindo para ser ovacionado, para ser aplaudido, não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, quando esses homens entraram no meio de vocês e começaram a exibir esse ensino enganoso, a apresentar esse ensino enganoso e a falar mal de mim, vocês deveriam ter me defendido, vocês deveriam ter me louvado diante deles, vocês deveriam ter olhado para esses homens e dito assim, olha, aqui você não vai falar mal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Ao invés de eu ter que me autorrecomendar, vocês deveriam ter feito isso. Quando eles começaram a falar mal de mim e duvidarem do meu apostolado, vocês deveriam ter se levantado e terem dito assim, o apóstolo Paulo não é isso que vocês estão dizendo. Porque é muito melhor alguém falar de você do que você falar de si mesmo. É muito mais honroso que alguém olhe e diga, olha, aquele pastor ali é uma bênção, aquele pastor ali é um homem de Deus. E eu vejo que ele é um homem de Deus porque ele prega a palavra e a vida dele condiz com aquilo que ele prega. Era isso que vocês deveriam ter dito quando esses homens começaram a levantar dúvidas sobre o meu caráter e sobre a minha vida com Deus. Só que vocês não fizeram. Eu deveria ter sido louvado por vocês. Vocês deveriam ter me defendido. Mas vocês não me defenderam, pelo contrário. Vocês deram ouvidos a esses falsos apóstolos, vocês tiveram paciência, vocês suportaram ele de bom grado. Suportaram eles de bom grado. E aceitaram com que eles falassem mal de mim. É por isso que agora eu tenho que me autopromover. Eu tenho que me autorrecomendar. Vocês me obrigaram a fazer isso. E ele diz, eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada eu fui inferior a estes falsos apóstolos, ainda que eu nada sou, tá? Veja que ele, ainda que se autopromova, ainda que se autorrecomende, ele deixa claro que ele faz isso de maneira penosa, é duro para ele fazer isso. E mesmo que ele faça, ele ainda diz no final, ainda que eu nada seja, eu nada sou, mas em relação a esses falsos apóstolos, eu não deixo nada a desejar. Nada, eu não sou inferior a esses homens. Nada, versículo 12. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Preste atenção no que eu vou dizer para você, para que você não confunda isso aqui, porque tem gente que olha para esse texto e confunde. O apóstolo Paulo, é claro que ele está dizendo que uma das marcas de um verdadeiro apóstolo é o poder que ele recebe pelo Espírito Santo.
para pregar o evangelho, para operar sinais. E naquela época, talvez você pergunte, por que não acontece tantos sinais nos dias de hoje, como acontecia lá no primeiro século na igreja primitiva? Eu não quero entrar aqui no debate de continuismo e cessacionismo, porque não convém, mas eu vou ser bem raso na explicação. O cessacionismo ensina que todos esses dons, o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia e também o dom de operar sinais, eles cessaram. Hoje, não é que eles não existam, porque Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Se Deus quiser curar alguém, Ele vai curar. O que nós não cremos é que Deus escolhe uma pessoa específica e Ele derrama esse dom específico sobre a vida dela. Nós não cremos nisso, mas cremos, é claro que Deus pode curar, pode usar alguém e dar o dom para essa pessoa, falar um outro idioma ou interpretar um outro idioma, para que o evangelho seja pregado e a glória de Deus resplandeça. Sim, nós cremos, mas nós não cremos que Deus derrama esse dom específico a uma determinada pessoa. Não, isso não. Mas no início do primeiro século isso acontecia. Os continuistas acreditam que Deus ainda continua a derramar essa unção específica sobre a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas realmente acreditam de fato nisso. E se isso realmente acontece, se há alguém que tem esse dom de cura, e de operar sinais, como a Bíblia mostra que acontecia lá no primeiro século, na igreja primitiva, vale a pena a gente pensar no seguinte: se existe alguém realmente com esse dom, por que essa pessoa não está no INCA, curando os doentes de câncer? Por que essa pessoa não curou aqueles que foram contaminados pelo Covid? Por que ainda existem doentes no nosso meio? Se existe alguém com esse dom, é só ele chegar no hospital e sair curando todo mundo. Mas nós não cremos que é assim que funciona. Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, e usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não escolhe alguém para derramar esse dom hoje, não. Mas no primeiro século, Deus fazia isso. Com que propósito? Como uma credencial de que aquela pessoa está ali enviada pelo próprio Deus. Assim como Moisés chegou diante do povo, antes de libertar o povo no deserto, e mostrou para eles que Deus o havia enviado operando aqueles sinais. Jogou o cajado virou uma serpente, colocou a mão aqui dentro da sua roupa, quando tirou estava leprosa, colocou de novo, tirou, foi curado. Aqueles sinais eram essenciais para que eles vissem, crescem naquilo que Moisés estava falando. Foi Deus que me enviou, ponto. Depois não aconteceu mais. A mesma coisa nós cremos. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu esse dom, ele tinha essa autoridade do Espírito Santo de curar, de operar sinais, de expulsar demônios, e isso ele fazia em todos os lugares que ele ia. Todos os lugares. Pregava, ensinava, exortava, plantava igreja, curava doente, limpava leprosos, expulsava os demônios. Mas só isso não pode ser usado como argumento para dizer que um homem é servo de Deus. Não. Que é um apóstolo. Não é só isso. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que acontecerá naqueles dias de homens chegarem para ele e disserem: Senhor, no teu nome nós curamos os doentes, nós limpamos os leprosos, no teu nome fizemos sinais e maravilhas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não é só os sinais, os poderes miraculosos que alguém produz, que o caracterizam como apóstolo ou homem de Deus. Não. O apóstolo Paulo não era caracterizado ou reconhecido como apóstolo por causa só dos sinais, não, mas por causa da sua conduta diante dos homens. A maior característica de um homem de Deus, de um apóstolo, de um servo de Deus, é claro, um apóstolo nesse contexto da igreja, de Corinto. Nos dias de hoje nós não temos apóstolo, mas a característica de um homem de Deus é o seu caráter, é a mudança do seu caráter, é o seu modo de vida, é o estilo de vida que ele leva, a sua vida ética cristã. Ele pode nunca realizar sinais nenhum, mas se o caráter dele foi transformado, se a conduta dele é uma conduta que está de acordo com a santa palavra de Deus, com as escrituras,
pode-se olhar para esse homem e dizer, esse homem é um homem de Deus. Agora, se ele só opera sinais como nós temos visto hoje, nos nossos dias, na igreja contemporânea, é sinal daqui, é sinal dali, é milagre aqui, vem para cá, a mão de Deus está aqui, você vai ser curado, não significa que a pessoa que opera esses sinais, ou revela essas coisas, a pessoa é de fato um homem de Deus, ou alguém que foi enviado por Deus. Não. Olha para a vida dessa pessoa. Ela cura? Beleza, curou? Ok. Limpou um leproso? Glória a Deus. Pô, legal. Revelou alguma coisa que estava oculta? Interessante. Sai da igreja e a conduta da vida dessa pessoa não condiz com a palavra de Deus, é falso profeta. O poder que está por trás dele não é o poder de Deus, é o poder do diabo. Mentira, porque a conduta dele não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então não é um apóstolo, não é um pregador, não é um homem de Deus. Ou melhor, pode ser que seja um pregador, mas não é um homem de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, a minha conduta diante de vocês já é o suficiente para vocês crerem que eu sou um verdadeiro apóstolo. Porque além de operar sinais, além de operar maravilhas no meio de vocês, além de curar os leprosos, além de limpar os leprosos, curar os doentes, expulsar demônios, a minha maneira de andar diante de vocês foi irrepreensível. Vocês não têm isso aqui para falar de mim. Nunca defraudei ninguém, nunca enganei ninguém. Sempre me preocupei com a alma de vocês, com o bem-estar de vocês, com a salvação de vocês. O meu intuito sempre foi pregar o evangelho. O meu intuito sempre foi anunciar a salvação para vocês. O meu intuito sempre foi tirar vocês das trevas e conduzir vocês até a luz de Cristo. A minha conduta mostra isso. Esse foi o meu modo de agir no meio de vocês, o modo de caminhar. Os sinais do meu apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Versículo 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não ter vos sido pesado? Aí ele vai ironizar. Perdoai-me esta injustiça. O apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e fala assim, qual é a diferença que há entre vocês e as outras igrejas que eu plantei? O meu modo de agir aqui foi o mesmo modo de agir lá na igreja de Tessalônica. Foi o mesmo modo de agir em Bereia. Foi o mesmo modo de agir lá na região da Galácia. Não teve diferença. Os mesmos sinais que eu operei aqui, eu também operei lá. Vocês não foram diferentes em nada. Ah, peraí, tem uma coisa que vocês foram diferentes, sim. Tem uma coisa, eu não fui pesado a vocês. Eu não aceitei dinheiro de vocês. Eu decidi, ainda que tivesse direito, não receber um centavo de vocês. Me perdoe essa injustiça. Me perdoe por não ter aceitado o dinheiro de vocês. Se isso para vocês é injusto, me perdoe. E o pior, que eles acreditavam que o fato do apóstolo Paulo não receber dinheiro deles, era um sinal de que o apóstolo Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Por quê? Porque aqueles que estavam no meio deles se autopromovendo e dizendo serem apóstolos, eles recebiam enormes quantias de dinheiro da igreja. E eles acreditavam que se aquele cara realmente tem uma mensagem, essa mensagem é de Deus, ele tem que receber por aquilo. E se ele não recebe é porque tem alguma coisa por trás do pano. Se ele não está recebendo o dinheiro da gente, é porque realmente a mensagem que ele prega, nem ele confia. Ele sabe que ele não prega uma mensagem verdadeira, ele sabe que ele não é homem de Deus, por isso que ele diz, não quero dinheiro de vocês não. É claro que isso é uma ideia criada na mente dos falsos apóstolos para desvirtuar a igreja de Corinto. E por incrível que pareça, uma boa parte da igreja acreditou nisso. Acreditou. E o apóstolo Paulo vai ironizar.
me perdoem essa injustiça, eu fui injusto com vocês em não ter aceitado o dinheiro de vocês. Aqueles homens, irmãos, eram terríveis. Eles olhavam para o apóstolo Paulo e diziam assim, olha, ele não está cobrando não, né? O apóstolo Paulo já disse, eu não sou um sofista. Eu não ando de cidade em cidade contando história para ganhar dinheiro. Não, meu intuito nunca foi ganhar dinheiro. Não. Eles diziam, olha, já que ele não está recebendo agora, se prepare. Uma hora ele vai pedir. Uma hora ele vai arrumar uma cilada, uma hora ele vai arrumar um esquema, uma hora ele vai arrancar alguma coisa de vocês. Porque não é possível. Ele está muito preocupado com a gente. E querendo ou não, irmãos, para pensar. Muitos de nós já pensamos assim várias vezes. E a gente usa muito aquele ditado assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é assim que funciona? Está me ajudando muito, sei não. Uma hora vai vir a facada. E o pior é que eles conseguiram influenciar a igreja a acreditar nisso. Que o apóstolo Paulo já tinha dito na primeira carta, no início da segunda, ele disse, eu não quero dinheiro de vocês, eu não vou receber dinheiro, eu prefiro morrer do que receber dinheiro de vocês. Essa glória ninguém vai me tirar. E eu não estou fazendo isso não porque eu não tenho direito de receber, porque eu tenho. Todo obreiro é digno do seu salário. Mas eu não quero receber para mostrar para vocês o quanto eu amo vocês. Que eu estou interessado em vocês e não nos seus bens. Assim como eu tenho direito de receber, eu também tenho direito de abrir mão. Então eu não quero receber o dinheiro. Não quero ser sustentado por vocês. Por amor de vocês. Aí eles começaram. Realmente o apóstolo Paulo não está recebendo mesmo não. Isso é prova de amor. Ele não está preocupado com o nosso dinheiro. Aí eles vêm e falam assim, então se prepara. Quando a esmola é demais, pode desconfiar. Uma hora ele vai arrumar uma cilada, uma hora ele vai arrumar um jeito de arrancar dinheiro de vocês. Se preparem. Foi essa a ideia que os falsos apóstolos plantaram na mente dos irmãos da igreja de Corinto. E muitos deles se deixaram levar. Muitos deles se deixaram influenciar. Ele diz, perdoai-me essa injustiça. Aí o versículo 14 diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Eu não vou aí por causa dos bens de vocês. Eu procuro a vós outros. Lembre-se, a primeira visita do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi para fundar a igreja. Ele ficou lá 1 ano e 6 meses, 18 meses, 1 ano e 6 meses. Plantou a igreja, depois saiu. 2, 3 anos depois, o apóstolo Paulo começa a ter entendimento dos problemas da igreja. E aí, ele envia uma carta. Envia a primeira carta. A primeira carta não trouxe muito resultado, o povo não entendeu muito bem, então o apóstolo Paulo escreveu a segunda, que nós conhecemos como primeira. Depois ele escreveu uma terceira carta, que nós conhecemos como a carta pesada, a carta dolorosa. Essa carta causou contrição na igreja, a igreja ficou indignada e ao mesmo tempo aborrecida com o apóstolo Paulo. E entre uma carta e outra, Paulo fez uma visita à igreja. E nessa segunda vinda, o apóstolo Paulo foi duramente rechaçado da igreja, quase expulso da igreja praticamente. Não aceitaram o apóstolo Paulo, brigaram com ele saiu de lá entristecido, foi embora da igreja, e aí escreveu uma outra carta, e esperou resposta dessa carta, muito preocupado. Tito volta, traz a resposta da carta, diz que a carta produziu efeito, a igreja se arrependeu, a igreja está feliz, e agora o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou me preparando agora, estou pronto para ir visitar vocês uma terceira vez. Eu já estou me preparando para ir a terceira visita a vocês, mas eu quero que vocês entendam, mais uma vez, vou repetir, não estou indo aí para receber dinheiro de ninguém. Eu não sou mercenário. Mercenários são esses daí, eu não sou mercenário. A minha preocupação, única e exclusivamente, com vocês. Graças a Deus, louvado seja Deus, que a igreja brasileira também é assim. Ou não? É muito triste, irmãos. É muito triste. Você não faz ideia, às vezes,
O pastor Washington manda alguns vídeos para mim, falando de coisas que têm acontecido nas igrejas. Alguns irmãos enviam também mensagens para mim, falando de algumas coisas que têm acontecido na igreja. E a minha única vontade é chorar. Só dá vontade de chorar, quando não de rir. Mas a maioria das vezes é chorar, porque é triste ver o estado que a igreja brasileira está. É triste demais. Ministérios e ministérios que tinham tudo para dar certo, se corrompendo com dinheiro. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que o dinheiro, ele corrompe o homem quando ele tem muito ou quando ele não tem nada. Porque quanto mais você tem, mais você quer. E quando você não tem nada, você quer fazer de tudo para ter. Nem que para isso você tenha que deturpar a palavra de Deus. Criar coisas para atrair pessoas, para arrancar dinheiro dessas pessoas. Fica muito claro, é muito claro o que nós vemos hoje na igreja. Homens gananciosos, de certo modo preguiçosos, que não querem trabalhar e que querem viver às custas da boa vontade e da boa fé de muitos membros das igrejas. Usam argumentos sofistas, usam mentiras para depenar as pessoas na igreja, tirar a lã, tirar a gordura, rapar o osso e comer o tutano. Prendem, sufocam, pressionam e arrancam de tudo que as pessoas têm. É só você olhar. É só você olhar quem prospera na igreja. São os membros? Quem prospera? Eu não sei se você já chegou a ser enganado, se deixou ser levado pelo sistema de pirâmide. Quem já chegou a trabalhar com isso? Aquele que eles chamam de... Vai mudando o nome, né? O tempo vai passando, eles vão mudando o nome. Hoje eles chamam de marketing multinível. Que você vai passando de nível, né? No topo da pirâmide está o cara que recebe tudo. E embaixo, o povo que não recebe nada. É sempre assim. Muda o esquema, muda o jeito de vender, mas o esquema é o mesmo, é pirâmide. Só quem está lá em cima recebe. Só quem está lá em cima ganha. Eu não vou falar o nome das marcas aqui, porque tem um monte. Mas aqueles que pregam a teologia da prosperidade, as igrejas que pregam a teologia da prosperidade, é só você olhar para elas. Você vai perceber quem é que prospera. Só o líder da igreja. Ou os líderes da igreja. Só eles, porque o povo passa fome. O povo passa privação. E se o povo não está prosperando, é porque o povo não tem fé. Homem de fé mesmo é ele, porque ele está prosperando. Ele está ganhando 40, 50, 70 mil reais por mês, andando de Jaguar, usando ternos caríssimos. Mandaram para mim um vídeo, anteontem, o presbítero Alex mandou para mim um vídeo ontem, dizendo assim: até um comediante consegue desmascarar um falso profeta. Como? Ele foi entrevistar, o comediante foi entrevistar o INRI. Sabe quem é o INRI? Ó pai, aquele que diz que é Jesus. Falou para ele assim: o senhor vamos tomar um vinho? Aí ele, vamos tomar um vinho. O senhor não tem problema com vinho? Não, a gente pode beber vinho. Eu bebi vinho quando eu vim aqui a primeira vez. Cara, muito cara de pau. Aí o comediante olha para ele e diz assim: então tá bom. Aí trouxeram 2 taças. Aí ele pegou uma garrafinha e encheu de água. Aí o Henry falou assim: mas isso aí não é vinho, não, isso é água. Ele, dá teu jeito. Dá teu jeito, transforma a água em vinho. Pegou ele, ele com aquele sorrisinho amarelo sem graça. Você vê como é fácil pegar um falso apóstolo? Ou um pastor mentiroso, enganador? É só olhar para a igreja. Quem prospera? É só ele que está lá em cima no topo. O restante, os membros da igreja, ninguém prospera. Um ou outro ali que trabalha um pouquinho mais e ganha um dinheirinho. E é claro, foi Deus que abençoou, mas não foi por causa da oferta que deu. Não foi por causa do voto que o pastor disse que ele teria que fazer. Não foi por causa do boi, ou sei lá, do que ele colocou no altar. Não foi.
Não foi. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou indo aí, não para fazer campanha, eu não estou aí para prometer mundos e fundos para vocês, não, eu estou aí porque eu amo vocês. Eu amo vocês como um pai ama um filho. E eu quero cuidar de vocês, continuar cuidando. Você vai perceber em todas as duas cartas, o esforço tremendo que Paulo faz para trazer a igreja para ele, para mostrar para a igreja o quanto ele ama. O quanto ele se esforça, ele até faz aquilo que ele não gosta de fazer, para mostrar para a igreja que ele o ama, que ele ama a igreja, que ele ama aquelas pessoas, que ele não está interessado em nada, nos bens daquela pessoa. Irmãos, eu não quero que vocês tenham, eu quero vocês, a minha alegria é vocês, a minha glória é vocês, porque naquele grande dia, eu preciso apresentar vocês diante de Deus, ele já disse. Uma noiva pura, irrepreensível, a minha responsabilidade é cuidar de vocês e amar. E isso eu deixei claro para vocês, com a minha estada no meio de vocês. Preguei, fiz sinais, prodígios, a minha conduta diante de vocês, a minha pregação, o amor que eu tenho por vocês, já deveriam ser o suficiente para vocês entenderem que eu sou apóstolo e não mercenário. Eu só quero o bem-estar de vocês. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, não me lembro se foi... Eu não lembro qual foi o pastor que disse isso. Mas ele disse algo mais ou menos assim, se eu me recordo de tudo, ele disse assim, que lá no inferno, ovelhas vão se encontrar com pastores. E vão olhar para os pastores e vão dizer assim, por que o senhor não me avisou desse lugar? E o pastor vai olhar para ele e vai dizer assim, porque eu só estava preocupado com o seu bem-estar. Porque nunca pregou sobre o inferno, nunca falou sobre a verdade bíblica, sempre enganou as pessoas e sempre fez com que elas olhassem somente para as coisas terrenas. Nunca pregou sobre pecado, nunca falou sobre condenação, nunca falou sobre juízo de Deus, não, só fala sobre você vai ter, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai vencer. Não, nunca pregou, se arrependa, mude de vida, se converta, volte-se para Deus. Nunca. E lá no inferno vai ser assim. Por que o senhor nunca me falou desse lugar? Porque eu estava preocupado com o seu bem-estar. E agora estão os dois lá. Agora estão os dois lá. E é o que a gente vê hoje. Líderes e mais líderes que não estão preocupados com a alma das pessoas. Não estão preocupados. E isso é triste, irmãos. É de cortar o coração. De cortar o coração. Vamos continuar a leitura. Versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele usa um princípio comum, e vai dizer, naturalmente, é assim que funciona. São os pais que entesouram ou guardam tesouros para os filhos. São os pais que se preocupam em construir propriedades e bens para beneficiar os seus próprios filhos. Não é o pai que fica olhando para o filho e fala assim, ei meu filho, vamos trabalhar para me sustentar? É assim que funciona? Trabalha aí meu filho, que eu preciso comer. Não, é o pai que trabalha para o filho. Eu costumo dizer que o meu patrão são os meus filhos, porque eu trabalho para eles, trabalho para sustentá-los. E o apóstolo Paulo está deixando claro esse princípio para eles, está dizendo, olha, vocês são meus filhos na fé, e o meu trabalho é sustentar vocês como pai. Por isso que eu não quero que vocês tenham, porque naturalmente é o pai que trabalha para sustentar o filho. E como vocês são meus filhos na fé, eu vou trabalhar para sustentar vocês. E aí ele vai dizer, eu vou me gastar, eu vou doar tudo que eu tenho, eu vou doar meu tempo, eu vou doar a minha vida, eu vou doar o meu fôlego, os meus esforços, eu vou doar tudo que eu tenho, eu vou me gastar, vou me doar, ao ponto de me sacrificar, como um pai se sacrifica pelo filho, para que vocês cresçam e se tornem saudáveis.
Eu vou me gastar e vou me deixar ser gastado. Podem olhar para mim, podem tirar de mim o máximo que vocês puderem. Colhem aqui comigo, e se quiserem comer a minha carne, podem comer. Porque é isso que o pai faz para um filho. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu lembro que eu morei numa casa com mais 5 irmãos do meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. E por algumas vezes, nós passamos dificuldades terríveis. Terríveis. E às vezes eu conto isso para o meu pai, ele fica assim, eu não lembro disso não. Aí eu conto mais alguns detalhes, ele, é verdade. É verdade. Eu lembro que eu via meu pai cortando no prato bife, que era dele, para dividir para a gente, para os irmãos. Meu pai abrindo mão daquilo que é dele, que ele teria por direito por ele, porque ele trabalhou. Ele trabalhou, e quando veio trazer o sustento na mesa, ele não desfruta do sustento. Ele não come do sustento, pelo contrário. Ele distribui para os seus filhos, porque a prioridade para ele é os seus filhos. A prioridade para ele são aqueles que estão ali sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade. E ele precisa fazer com que aquelas crianças cresçam saudáveis e se tornem bons cidadãos. A mesma coisa o apóstolo Paulo. Ontem eu falei com a minha esposa, cheguei em casa ontem e falei com a minha esposa, olha, eu agradeci muito a Deus pela tua vida no trabalho hoje. Ela, por quê? Ficou surpresa. Aí eu falei assim, porque na hora que eu sentei para almoçar, eu vi o cuidado da minha esposa comigo. Eu vi o cuidado dela. Porque ela preparou 3 potes de marmita. 3. Num pote, ela colocou arroz e panquecas. No outro pote, ela colocou alface, palmito e tomate. Azeite e sal. E no outro pote ela fritou empim e colocou os empim tudo fritinho. Aí eu peguei um pouquinho de pimenta, botei no pote e levei para o trabalho para almoçar. Eu fui olhar a marmita dela. Ela foi na geladeira, pegou um restante de macarrão que tinha sobrado lá, colocou no pote, fritou um negocinho de nugget, colocou no prato e levou. Aí eu falei para ela, cara, você me deu o melhor. E ficou com mais ou menos. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo pela igreja. Deixando a vida dele, ou doando a vida dele em prol de uma outra pessoa. De outras pessoas. Irmãos, essa é a vida cristã. É assim que nós devemos viver e nós não vivemos. Na maioria das vezes eu vou para a igreja para receber. Quando é o contrário. Você tem que vir para a igreja para doar. Para se doar. É olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim, como eu posso contribuir na sua vida? Seja ela espiritual ou material. Como eu posso servi-lo? Não quero que você tenha, mas eu quero que você tenha o que eu tenho. Como eu posso servir você? É isso que o apóstolo Paulo ensina. Esse é o princípio. Amai-vos uns aos outros. E amar uns aos outros é você querer que aquela pessoa tenha aquilo que você também tem. É se doar para ela. Não foi assim que Jesus ensinou? Jesus não se doou por nós, ao ponto de entregar a sua vida e derramar o seu sangue. Essa é a ética da vida cristã, é o princípio básico da vida cristã. Nós não vivemos debaixo da lei mosaica, mas vivemos debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que temos vivido para o próximo como o apóstolo Paulo viveu para a igreja? Ou será que temos buscado só os nossos desejos e as nossas vontades e as nossas realizações? Será que a nossa vida tem sido uma vida de doação ao próximo? Ou eu só me preocupo com o meu umbigo, com o meu ventre? Pense nisso. Pense nisso. Igreja é lugar para você vir, ouvir a voz de Deus, aprender e se doar para o seu irmão que está aqui na igreja. Eu vou lá para receber do irmão, não, eu vou lá para dar ao irmão.
Eu vou lá para servir ao meu irmão, vou contribuir na vida dele. Como eu posso contribuir na sua vida? Como eu posso abençoar a sua vida? Lembre-se, você pode contribuir na vida do seu irmão de duas maneiras. De uma maneira positiva, já preguei sobre isso, ou de uma maneira negativa. De maneira positiva, quando você entra aqui, abraça, exorta, ensina, se doa, serve. De maneira negativa, quando ele vê você dormindo no culto, quando ele vê você andando para lá e para cá no culto, quando ele vê você de papo no culto, quando ele vê que você não tem reverência diante da pregação da palavra, você está influenciando o irmão de maneira negativa. Imagina um visitante que chega aqui na igreja a primeira vez e olha o comportamento da igreja da maneira que está agora, todo mundo ouvindo a palavra, prestando atenção, ele vai falar assim: essa igreja é reverente, ela é uma igreja que realmente ama a palavra de Deus, está prestando atenção na palavra. Agora, se ele vem num culto e vê a igreja andando para lá e para cá, uma confusão danada, o que ele vai pensar da igreja? Essa igreja contribuiu de maneira positiva ou de maneira negativa na vida daquele irmão? Negativa. Talvez o irmão nunca mais volte. Nunca mais. Isso porque a gente não tem a consciência de que quando a gente vem para a igreja, temos que vir para a igreja para servir, para doar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu vou aí no meio de vocês em Corinto para servir vocês. Eu estou aí por causa de vocês, não por causa daquilo que vocês têm. Eu não quero que vocês tenham, não quero, não pensem isso. Ainda que eles digam que eu estou armando uma cilada para arrancar dinheiro de vocês, não é essa a minha intenção. E sabe por que eles disseram que o apóstolo Paulo estava armando uma cilada? Porque houve um período de fome em Jerusalém, um período terrível de fome, e o apóstolo Paulo levantou uma oferta entre as igrejas para salvar os irmãos que estavam com necessidade. Então ele pegou as igrejas da Macedônia, ele pegou as igrejas da Galácia, ele pegou a igreja de Corinto e as outras igrejas que foram plantadas, Antioquia, todas as igrejas. Falou assim: olha, precisamos arrecadar dinheiro para ajudar os nossos irmãos de Jerusalém. E Paulo está passando nas igrejas agora, junto com uma comitiva, para pegar esse dinheiro e levar para Jerusalém, na sua viagem. E aí eles falaram assim: sabia. Agora a gente entende por que ele negou esse tempo todo receber dinheiro da igreja. Ele estava esperando uma oportunidade, não falei? Agora ele vai se fazer, porque ele vai pegar um montante de todas as igrejas e vai ficar rico. Ele: não, eu não estou armando esquema. Eu não quero prender vocês. Eu não quero fazer uma armadilha para roubar dinheiro de vocês. Não, não vou fazer isso não. Eu não quero que é de vocês. Ainda que eles digam que eu estou armando aqui uma cilada para pegar dinheiro, não. Eu não estou fazendo campanha para tirar dinheiro de vocês, não. A oferta que eu pedi de vocês é para levar lá para os nossos irmãos em Jerusalém, que estão sendo perseguidos, estão tendo os bens espoliados, estão passando fome. Eles precisam de ajuda. Eu vou levar esse dinheiro para lá. Eu vou aí passar para receber aquilo que já de antemão eu já tinha pedido para vocês separarem e que vocês tinham se comprometido. Então, por favor, ele já disse nos capítulos anteriores, quando eu chegar aí, não me envergonhem, tá? Que o dinheiro esteja todo preparado, separado já, para não ter que fazer coleta na hora. Eu não quero enganar vocês. Veja que os adversários de Paulo usaram todos os seus estratagemas, as suas artimanhas, as suas mentiras para tentar denegrir a imagem de Paulo como homem e como apóstolo. E todas essas tentativas foram frustradas. Todas elas. Todas elas. Eles não conseguiram denegrir a imagem do apóstolo Paulo. Ele continua no texto. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. A preocupação é a alma, salvação de vocês. Se mais vos amo, serei menos amado? Parece que quanto mais eu amo, mais vocês me odeiam. Parece que quanto mais eu me dedico a vocês, mais raiva de mim vocês ficam. Parece que quanto mais eu amo, menos eu sou amado. Mas independente de ser menos amado, eu vou continuar amando como ele já tinha dito. Menos sendo pouco amado, eu vou continuar amando vocês.
Versículo 16. Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. É isso que ele vai fazer agora, é isso que ele falou. Eles estão dizendo que eu prendi vocês, com intenção. Eu armei todo esse esquema de oferta para arrancar dinheiro de vocês. Eu pedi dinheiro às igrejas com a desculpa de que era para ajudar a igreja de Jerusalém. Eles estão dizendo que eu estou armando uma cilada para arrumar dinheiro de vocês. Mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi que alguns daqueles que eu enviei até vocês pediram dinheiro? Quando foi? Ele vai dizer isso aqui. Versículo 17. Porventura vos explorei por intermédio de alguns daqueles que enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos na mesma pisada? Todos aqueles que andam comigo que foram aí, nenhum deles exploraram vocês. Nenhum deles pediram dinheiro a vocês, pois eles andam no mesmo espírito que eu. Nossa preocupação é somente a vida espiritual de vocês. É somente a vida espiritual de vocês. Nossa preocupação é apresentar vocês diante de Deus naquele grande dia. A responsabilidade é muito grande, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Esses pastores, os líderes que não se preocupam com a alma das pessoas, eles não fazem ideia do problema que eles estão atraindo sobre a sua própria vida. Não fazem ideia, irmãos. Porque Paulo diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. É a noiva. E o que ele está fazendo com a igreja é preparar a igreja para entregá-la pura, santa, irrepreensível, imaculada para o seu noivo. Me perdoem a expressão que eu vou usar agora, porque é uma expressão muito forte, muito forte. Enquanto Paulo e pastores fiéis que pregam a palavra estão preocupados em entregar essa noiva pura, santa, perfeita, imaculada para o noivo naquele grande dia, tem falsos apóstolos que estão estuprando a igreja, abusando da igreja de maneira ininterrupta. Irmãos, isso é terrível. Eles não sabem o que é igreja. Eles não olham para a igreja e conseguem enxergar que a igreja é a noiva de Cristo. Não, para eles a igreja é uma garota de programa. Que eles vão lá, arrancam o que tem que arrancar dela e depois vão embora. Para eles a igreja é um objeto. Para eles a igreja é um local onde eles vão lá, tipo self-service. Eu vou lá, arranco o que eu quero e vou embora. Não. Nós somos a igreja de Cristo. E naquele grande dia vamos nos unir de uma vez por todas com Ele. E Cristo não vai buscar uma igreja impura. Não vai vir buscar uma igreja imaculada. Não, Ele vai vir buscar uma igreja santa. Uma igreja fiel, uma igreja purificada pela palavra genuína. Eles não têm consciência disso. Não conhecem a santa doutrina, não conhecem a palavra, porque se conhecessem a palavra, iam entender a gravidade do pecado que estão cometendo. Eles estão defraudando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ou tentando, estuprando a igreja, tirando tudo que ela tem para o seu próprio benefício. E a Bíblia diz que a condenação deles já está garantida. O apóstolo Paulo mesmo fala isso quando diz que eles são enviados do diabo, diz, a condenação deles já está preparada. Temos que ser fiéis à pregação da palavra. Se a igreja não for alimentada de maneira saudável,
a igreja perece. E aí se levantam homens como esses que se levantaram aqui na igreja de Corinto. É por isso que a igreja está como está hoje. Porque as pessoas toleram esses homens. Toleram. Há muito pensais que nós estamos nos desculpando convosco. Por incrível que pareça, mesmo com toda a argumentação de Paulo, alguns olhavam e diziam, ele está dando desculpa. Ele está só jogando palavra ao vento, está tentando se defender. Vocês há muito tempo estão achando isso. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Deus é testemunha. Deus é testemunha do nosso grande amor por vocês. Deus é testemunha que nós não estamos dando desculpas, pelo contrário, nós amamos vocês de fato, de verdade. Nossa preocupação, veja que é o apelo de um pai que quer reconciliação. Mesmo que Tito já havia dito para ele que a igreja tinha recebido aquela carta, que a igreja tinha se arrependido, que a igreja tinha dito que estava com saudade do apóstolo Paulo, ele ainda tem um certo tipo de receio, porque a igreja é inconstante, uma hora está aqui, outra hora está aqui, pode ser que de repente de uma hora para outra eles mudaram a cabeça de novo e estão odiando o apóstolo Paulo. Então ele já com essa preocupação, falamos em Cristo perante Deus, e tudo amados por vossa edificação. Temo, pois, eu tenho medo, tenho preocupação, temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós não me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contenda, inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. A preocupação do apóstolo Paulo é a seguinte: ele sabe que a carta foi enviada, sabe que os irmãos se arrependeram, sabe que eles expressaram saudades, sabe que uma boa parte se voltou para o apóstolo Paulo, que rechaçaram lá toda a investida dos falsos apóstolos, mas mesmo assim ele continua com uma preocupação, porque sabe que a igreja é uma igreja inconstante. Então ele diz, olha, eu estou muito preocupado, eu tenho medo de repente chegar aí até vocês, de repente a cabeça de vocês viraram, e eu encontrar vocês diferente do que eu esperava achar. Porque pelo que Tito me falou, vocês se arrependeram, está tudo bem, mas eu fico preocupado de chegar aí e encontrar vocês de cara feia para mim. E que minha terceira visita aí seja como a segunda, dolorosa, dura. Eu estou muito preocupado com isso. E eu também espero que, eu também tenho preocupação de que quando eu chegar aí, vocês olhem para mim diferente, me vejam de maneira diferente. Então eu estou muito preocupado com essa visita. Eu vejo o cuidado desse homem com a igreja. Estou preocupado com a reação de vocês. Mas eu estou preparado para ir. Meu coração já está preparado. Eu fui muito ferido, fui muito magoado, mas o meu coração está preparado para voltar a me encontrar com vocês. E eu espero que quando chegar aí, não tenha contenda, não tenha intriga, não tenha porfia, dissensão. Espero que seja diferente. Eu espero que o nosso encontro seja diferente do último. Seja um encontro agradável. Eu fico imaginando Paulo chegando na igreja de Corinto na terceira viagem. Consegue imaginar Paulo chegando na igreja? O povo lá, há anos sem ver o apóstolo Paulo, só recebendo carta, recebendo carta. Anos se passaram depois da segunda visita. Aí de repente Paulo está chegando perto da igreja. Paulo chegando perto da igreja, a porta da igreja aberta, os irmãos reunidos. E aí Paulo está chegando perto da igreja, está chegando, e cada vez que ele se aproxima, o coração dele vai acelerando. E, meu, como é que eu vou ser recebido? Será que eles vão me tacar pedra? Será que eles vão me abraçar? Como é que vai ser? E aí Paulo chega na igreja, de repente encontra aquela recepção maravilhosa, a igreja com saudade, abraçando, cuidando do apóstolo Paulo. Ou não, né? O apóstolo Paulo tem eu tenho medo disso, eu estou muito preocupado. Versículo 21, já estou terminando. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. Eu tenho medo de ser humilhado, de passar pela mesma humilhação que eu passei no início. E eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho medo, além de passar vergonha, de ser humilhado, rejeitado por vocês, eu também tenho medo de chorar por ter que excluir alguns da igreja. Porque, como eu fiquei sabendo, alguns da igreja estavam envolvidos com prostituição,
lascívia, em adultério, prostituição, e eu não vou poupar mais. Já repreendi, já exortei, já falei tudo que tinha que falar. Mas quando eu chegar aí, se eu tiver que fazer, eu vou chorar, mas eu vou fazer. Se tiver que expulsar alguns da igreja, eu vou expulsar. E vou fazer isso para o bem comum. Porque se eu não excluir a laranja podre do meio das laranjas que estão boas, todas as outras laranjas também serão expulsas, também serão apodrecidas, contaminadas. Nem que para isso eu tenha que chorar. Porque talvez algumas pessoas pensem, o pastor se usa do poder que ele tem sobre a igreja, a autoridade que ele tem sobre a igreja, e expulsa quem ele quer e se alegra. Não, irmãos, expulsar alguém da igreja ou destituir alguém do cargo nunca é prazeroso para aquele que é um pastor fiel às Escrituras. Nunca é. É doloroso disciplinar alguém. Não é motivo de alegria. O apóstolo Paulo já disse isso, eu disciplino, mas não é motivo de alegria. Se tiver que expulsar da igreja, eu vou expulsar, mas não é motivo de alegria. Eu faço isso com muita dor no coração. E se eu chegar aí, aqueles que cometeram todos esses pecados, não se arrependeram, eu vou ter que expulsar da igreja. Eu não vou poder deixar no meio do povo. Vou ter que agir com autoridade. Irmãos, para nós terminarmos, algumas lições que nós tiramos desse texto que nós encontramos. Hoje é fácil identificarmos um falso profeta. Hoje é muito fácil. Ele pode falar bonito, pode pregar com uma boa retórica, ele pode ser um exímio expositor da palavra, ele pode pregar com muita sabedoria, eloquência, inteligência, conhecimento, mas se a sua vida ética cristã não condiz com aquilo que ele prega, ele pode ser um homem até usado por Deus, mas ele não é um homem de Deus. Talvez você não entenda a diferença, né? Ser usado por Deus é uma coisa, ser homem de Deus é outra. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus usou Ciro, ímpio, idólatra, para libertar o seu povo, mas Ciro não era homem de Deus. Eu não queria nem chegar no ponto da mula, de Balaão, mas homem de Deus, Paulo, homem de Deus. É fácil você identificar um falso profeta, um falso apóstolo. Olha para aquilo que ele prega e olha para a vida que ele leva. É fácil você enxergar um mercenário. É só você olhar para a igreja dele. Ele está rico, está todo mundo pobre. Ele está morando em mansão, andando de carro de luxo. E o povo está pobre, não tem nem gás para cozinhar e comida para comer. É só você comparar. O pior cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver. Agora, quer enxergar um homem de Deus? Olha para a vida dele, vê o que ele prega. Olha para a vida dele, vê se ele vive aquilo que ele prega. Olha para a vida dele e para a vida da igreja, vê se há discrepância entre a vida da igreja e a vida que o pastor leva. E aí você vai identificar um pastor sério e homem de Deus. Esse é o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Abrir mão de tudo por amor da igreja. Se doava para que a igreja crescesse. Se entregava para que a igreja fosse protegida. O tempo todo, o apóstolo Paulo lutando com todas as suas armas para trazer a igreja para ele. Como um pai luta para trazer um filho para os seus braços, acariciar o seu filho e dizer, aqui nos meus braços você está em segurança. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pastor, sei que tem muita gente nos acompanhando na internet. Pastor, eu estou numa igreja em que só o pastor enrica, né? Falar igual algumas pessoas falam, só o pastor enrica. Só o pastor enriquece. Prega a teologia da prosperidade. O pastor da minha igreja, ele opera alguns sinais aqui, entrega a revelação.
Todo dia tem, assim diz o Senhor. Mas a vida dele, pastor, ela é completamente, diametralmente oposta à verdade da palavra de Deus. O que eu faço? Devo ficar aqui orando por ele? Não. Some daí. Sai correndo daí. Ah, o meu pastor prega a teologia da prosperidade. Ah, mas ele também prega a palavra. Não prega. Some daí. Dá linha. Procura uma igreja fiel à palavra de Deus. Procura uma igreja onde a palavra de Deus é pregada de maneira genuína. Uma igreja onde a Bíblia fala, não pastor. Porque eu não tenho nada para falar. Pastor Washington não tem nada para falar. A única coisa que nós fazemos é expor aquilo que já foi dito, que é o que está nas Escrituras, e tentar aplicar para os nossos dias. Ler o texto, explicar o texto, expor o texto e aplicar o texto. Ponto. Não trago nada de novo, como nós falamos na aula de manhã. A mensagem está pronta, só precisa de um texto bíblico para se encaixar naquilo que eu quero falar. Não. É a Bíblia que tem que falar. Procura uma igreja onde a Bíblia fala, e não o pastor. E se o pastor está falando, confere na Bíblia aquilo que ele está falando. E se ele se preocupa com você, de verdade, se ele ama a sua alma, ele vai explicar para você a palavra. Ele vai pregar para você a palavra. Vai te falar sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. E sobre o amor de Deus. Sobre salvação. Arrependimento. E uma série de outras coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Prosperidade, essa prosperidade que é pregada hoje, a prosperidade bíblica que eu conheço é Deus faz você viver bem, feliz com aquilo que Ele tem te dado. Eu conheço pessoas que vivem com tão pouco, são tão felizes. E pessoas que vivem com muito e não têm felicidade alguma. Então não consiste na quantidade de dinheiro e na quantidade de bens que você tem, mas na qualidade daquilo que Deus te dá. Porque aquilo que Deus te dá não traz dor, nem peso. Pelo contrário, traz alegria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como nós precisamos hoje de homens de Deus como o apóstolo Paulo para dirigir as igrejas, para guiar as igrejas. Ó Deus, como nós precisamos viver como o apóstolo Paulo viveu, uma vida cristã ética e moral, de acordo com a sua santa palavra. E só tem uma maneira de nós vivermos assim, é analisando as Escrituras, olhando para a sua palavra, porque é ela que nos mostra o caminho, é ela que nos dá a direção, é ela que nos ensina como caminhar, como viver, como proceder dia após dia nessa nossa peregrinação aqui na terra. Nós somos a sua igreja, e só tem uma coisa que nos transforma em igreja pura, lavada, imaculada, é a sua palavra. É dela que precisamos, ela é a água que nos limpa, ela é o alimento que nos fortalece, é dela que nós precisamos, é dela que nós necessitamos. A nossa oração a Deus é que o Senhor levante homens como o apóstolo Paulo, nos capacite para vivermos como o apóstolo Paulo, nem que seja 1/3 daquilo que ele viveu e daquilo que ele construiu na sua caminhada, que sejamos fiéis como ele foi à sua palavra, e que nós tenhamos, assim como o apóstolo Paulo teve, Cristo como o seu maior mentor, o seu maior líder, que possamos olhar para Cristo, sermos imitadores dele, e assim nós estaremos realizando a sua obra, de fato e de verdade. Livra o seu povo dos lobos, livra o seu povo dos enganadores, livra o seu povo dos falsos apóstolos, que vêm até nós, como diz a sua palavra, como lobos em peles de cordeiro. Nos livra desse mal, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Livra o meu irmão, livra a minha irmã que estão nos acompanhando agora pela internet, desse mal, desses enganadores, e conduza-os até uma igreja fiel,
que pregue a palavra e que ensine a sã doutrina, para que o seu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela sabedoria para expor. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos trouxe dessa palavra. E cremos que crescemos mais um pouco na sua presença nessa manhã. Para a glória do teu nome nós oramos, no nome santo de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra, ela não fique só nos seus ouvidos, mas que ela entre nos seus ouvidos, na sua mente e desça lá para o seu coração. Que o Espírito Santo conduza essa mensagem ao seu coração, não só a todos vocês que estão aqui, mas a vocês que também estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz e até a próxima pregação. Tchau.